Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com notícias da semana. Os comentários com o engenheiro Jorge Mourão. O programa Municípios em Ação volta já. Estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e com notícias da semana. Mourão, a semana foi muito agitada, não só no mundo, né, no planeta, como também no Brasil, né? Parece novela, né? Cada capítulo dá uma sacudida, né? Eu queria até que você pudesse fazer uma avaliação, porque semana passada nós estávamos falando sobre a guerra, começar com as notícias internacionais, sobre a disputa que está havendo entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. Essa semana agora a China começou a proibir as indústrias que estão instaladas na China, que eram pertencentes à Coreia do Norte, mandou devolver tudo. Como é que você avalia isso? Renato, é uma história, a gente tem que olhar um pouquinho a história para entender melhor, né, o que se passa, né? Esse programa nuclear da Coreia do Norte começou nos anos 60 do século passado, né? Em 62, parece, a Rússia doou à China, à Coreia do Norte, uma usina nuclear para estudo, teste, né, pesquisa. E daí começou tudo. A China que doou? Não, a Rússia. A Rússia. E aí começou tudo, sabe? Eles começaram a desenvolver, a estudar muito, a se preparar. Depois fizeram mais outra usina, mais outra. E começaram a produzir tecnologia nuclear. Se associaram ao Paquistão. Foi o Paquistão que forneceu muita informação, muita tecnologia para que eles pudessem desenvolver armas nucleares, sabe? Compraram tecnologia de foguetes do Egito, sabe, modelos de foguete russo e iraquianos, eles foram desenvolvidos e vendidos ao Egito e os norte-coreanos compraram do Egito e desenvolveram os próprios foguetes, eles hoje têm foguetes, né? E a pressão internacional continua. Agora tem uns fatos interessantes a respeito da economia da Coreia do Norte. Eles vêm crescendo, apesar que nos últimos 2 anos houve uma queda, mas eles têm tido um crescimento constante, sabe, do produto interno bruto. A principal fonte de receita deles é a exportação de carvão. Eles são grandes produtores de carvão. E o principal comprador de carvão deles é a China. Entendi. Compra 80 e tantos % da produção de carvão deles, né? E eles têm um problema, o calcanhar daqueles deles é alimentação, comida. Parece que o solo na Coreia do Sul também, na Coreia do Norte especialmente, é muito pobre, exige muito tratamento, muito cuidado para poder plantar. Agora, para produzir carvão, tem muitas árvores? Não, o carvão está no subsolo. O mineral? Né? É um mineral, o carvão, né? Ele está no subsolo, você localiza, faz uma mina, escava e vai tirando, né? Entendi. E por conta disso, eles têm tido muitos problemas com a alimentação da população, né? Entendi. E de uns anos 2008, 2009, houve uma grande carência de comida, de alimentação, e morreram de fome mais de 2 milhões de pessoas. Olha que coisa terrível, sabe? E que ano isso? 2008, 2009. Recente. Pois é. E eles têm recebido, aí recebem muito grão da China, do próprio Japão, sabe? E havia uma proposta americana, a América também fornecer grãos para eles, em troca do recuo da Coreia do Norte no programa nuclear, sabe? Que eles não fizeram, então a América não mandou. E agora, a China, como você citou aí, muito bem, notícia fresca, né? Eu acho que foi de ontem isso. Foi ontem. Tomou uma medida lá, uma decisão de fechar 130 empresas norte-coreanas instaladas na China. É um baque. É um baque muito forte para fazer pressão em cima da Coreia do Norte para eles pararem com essa ameaça, né? Essa ameaça, essa agressividade toda aí que eles estão demonstrando que pode dar muito mal para eles todos, né? E o que está precisando é alguém para botar água na fervura, como a gente sempre tem falado, sabe, Renato? Está na hora de convocar um mediador. Um mediador, rapaz, entendeu? O Papa, eu acho que está na hora de chamar ele. Pô, ele é um grande nome, uma pessoa que eu acho que seria capaz de ouvir as partes e ver o que é possível. Porque precisa fazer alguma coisa, tem que parar, essa brincadeira pode dar muito Até mal. Porque eles agora estão sendo encurralados, né? Cada vez mais. E isso aumenta o estresse, a tensão.
Exatamente. Então é a hora de se arrumar uma mediação para isso, né? Isso é coisa fundamental. Agora, uma outra notícia que se destaca hoje, Mourão, é que os cientistas dizem que a mutação do Zika permitiu ao vírus causar microcefalia fetal, né? Isso foi um problema sério. A maior parte das famílias tiveram todo esse problema, toda a criança nascer, né, com essa anomalia, e cada dia que passa inventa-se inseticida, um mosquito ele sofre mutação, acaba se tornando mais forte, e as pessoas não se preocupavam, nem muito menos os governos, e agora causou um desastre, um drama mesmo, né, para todas as famílias. Pois é, Renato, isso aí precisa ser aprofundado nessa pesquisa, sabe? Estudar um pouco a história de quando isso apareceu, né? Isso é antigo, é recente, sabe? Será que é um ciclo que voltou, entendeu? Ou é uma coisa nova? Isso aí, a influência dessa química louca aí, rapaz, que acaba fortalecendo, né? Os agentes que são agressivos para a saúde. E isso causou um problema sério. Essa mutação, ó, ela foi ocorrida a partir de 2013. Saiu até na matéria no blog dos Municípios em Ação, que deu ao vírus da Zika a capacidade de causar microcefalia fetal severa. E segundo a pesquisa publicada nesta quinta-feira passada, na revista Ciência, né, que é uma revista conceituada da Associação Americana, os resultados esclarecem que o vírus evoluiu de uma doença relativamente inócua, quer dizer, controlada, para um patogênio de preocupação global. Agora não é só no Brasil não, é no mundo inteiro, né? Tem que acelerar esses estudos para ver como é que a gente se defende disso, né? Isso é uma coisa fundamental. Mourão, hoje uma matéria que se destacou foi no Rio de Janeiro. A Alerj aprova projeto de renegociação da dívida do Estado com a União, né? A queda de braço, os funcionários ainda continuam sem salário. Isso mexeu com a economia, né? Porque é uma grande quantidade, se eu não me engano... 60 e tantos bilhões. São 437 mil funcionários públicos, né? No estado agora, todo. Sabe, Renato, eu tenho lido umas coisas aí do pessoal que faz auditoria e que conhece muito esse assunto. Eles dizem o seguinte, que essa dívida o Estado já pagou mais de uma vez. Ah, é? Isso está sendo cobrado de novo, entendeu? São artifícios contábeis aí, e a gente vai aprofundar essa conversa depois, e que eles estimulam os governos estaduais a se endividarem mais para pagar, destinar mais dinheiro ao governo federal, sabe? E eles dizem que essa dívida já foi paga mais de uma vez, não tinha que estar sendo... Pelo contrário, o governo federal é que deve dinheiro aos estados, entendeu? E não tinha que estar, isso não tinha que estar acontecendo. Essa contabilidade perversa obriga os estados, o governo sempre fazer reformas, entendeu? E fazer privatizações, e ocasionando essa situação. Você acha que é uma jogada para forçar a privatização da SEDAI? Com certeza, isso aí tem dedo, é uma joia, né, do nosso Estado, estratégico. Isso não devia estar acontecendo, sabe? Eu acho que energia, água, sabe, comunicação, isso tem que ficar na mão do governo, na mão do povo, né? São uma matriz estratégica, né? É importante a vida da gente, sabe, Renato? Isso não devia estar acontecendo de forma nenhuma. E depois tem um esquema, o banco, o governo tem que credenciar bancos que vão financiar, uma coisa bem complexa, sabe? E não sei como é que... Nós vamos ter a presença do presidente da Alerj em exercício, o deputado André Siciliano, aqui no programa. É até importante esclarecer, que ainda está meio nebuloso, até para a população. De repente você recebe essa carga, os funcionários estão passando uma dificuldade danada. Essas informações que você está colocando são informações importantíssimas, mas a gente precisa saber quem está ali na Alerj, os meados, né? O que está sendo costurado, não é isso? Exatamente. Hoje, na matéria, a Assembleia Legislativa aprovou, foi ontem, né, quinta-feira, por 38 votos a 2, o projeto que vai permitir a renegociação da dívida do Estado com o governo federal. O texto agora vai seguir
né, para a sanção do governador Luiz Fernando Pezão, e a aprovação é o último requisito que o regime de recuperação fiscal seja implementado. Com isso, o edital é um empréstimo especial, emergencial de 3,5 bilhões da União, que vai ser publicado já nos próximos dias. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então vamos acompanhar. Esse é o programa Municípios em Ação, com notícias da semana. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação, com notícias da semana. E os comentários do engenheiro Jorge Mourão. Mourão, matéria que está dando o que falar lá em Brasília. Brasília agora virou a capital, né, da fofoca brasileira. Aplicação da ficha limpa e casos anteriores à lei tem 5 votos a favor no Supremo Tribunal Federal, né? E a matéria coloca o seguinte, está até hoje no blog do Municípios em Ação: 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, votaram ontem favoravelmente pela inexigibilidade por 8 anos dos condenados pela lei da ficha limpa, antes da publicação da lei em junho de 2010. Os ministros entendem que é no momento da candidatura que se verifica os critérios da elegibilidade do postulante a candidato. Portanto, prevalece a noção de qualquer condenação por abuso político e econômico, mesmo que anterior à lei, pode servir como critério da inexigibilidade. O que você analisa aí? Isso é um avanço, né, Renato? Eu acho que era isso que se queria, né, quando se pensou em criar um obstáculo aos maus políticos, né, aos maus candidatos. Está perfeito. Eu acho que essa aí, o Supremo Tribunal Federal está de parabéns, não é verdade? Só vai poder sair quem está com a ficha. Claro, já é um critério, rapaz, importantíssimo para a gente começar a melhorar a qualidade da nossa classe política, sem dúvida. Muito bom. Essas questões agora é uma coisa que a população precisa aprender a usar, porque tem site, tem lugar onde existe essa informação, né? Até na internet. Aparece na eleição um candidato querendo o meu voto, como é seu nome? Dá seu papelzinho aqui. Depois eu vou lá na internet, vou buscar no site da ficha limpa a vida dele. Entendi. Entendeu? E aí não, o cara não tem nada que Mas eu estou agora evoluindo mais. Não seria interessante já dentro do próprio partido, antes de mandar o nome, já ter um crivo, tipo o SPC? Com certeza. Você vai comprar numa loja e vai lá. SPC, SPC eleitoral. Não, eu acho que podia ser feito. Isso porque economiza tempo, economiza dinheiro. A vida do porque depois, do eleitor. Porque senão o eleitor se aí uma sugestão, né? Os partidos oferecerem isso. Nossos candidatos já passaram pelo ficha limpa. Exato, facilita. Facilita e é uma coisa que valoriza o partido, uma atitude aí o partido deixa de ser cartorial, né? Exatamente. Passa a trabalhar em cima disso. Muito bom, boa notícia. Dessa questão todinha. Outra notícia também, em destaque, né, no site nosso do programa: o STF, né, o Supremo Tribunal, dará prioridade à ação sobre autorização para afastar parlamentares, né? Porque está uma guerra de foice danada entre o Supremo e o Congresso, o Senado. Por causa do Aécio, né, principalmente. Exatamente, né? Aí, Renato, isso aí é muito sério. Olha, sabe o que está ocorrendo? O Senado está propenso a não aceitar a decisão do Senado, a não aceitar a decisão do Supremo Federal, que o que eles bateram o martelo? Prisão domiciliar, né? Noturna. Eles não querem isso, o Senado. E estão ameaçando de não assumir, não aceitar. Isso é uma rebelião, isso é uma reversão da ordem. Tem que aceitar isso, a decisão, a Corte Suprema falou, está falado, mesmo que você não goste, né? Você vê a arrogância dessa turma, né? Porque todo mundo tem rabo preso. Você vê, nessa situação, o PT, a bancada do PT, está apoiando o PSDB no sentido de livrar, de salvar. Você vê como é que o mundo dá volta na política. Se juntaram. Se juntaram por essa causa, né? E agora está se precisando de alguém que abaixe essa temperatura dentro do Senado, né? Vamos observar o que o Supremo está falando e salvar essa situação, que vai ser muito sério, isso não pode acontecer. Tem que obedecer, tem que acatar a decisão do Supremo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, né, a ministra Carmen Lúcia, afirmou que dará prioridade de julgamento à ação sobre a necessidade de autorização
Legislativa para a Corte aplica as medidas cautelares contra parlamentares. Segundo ela, será muito bom que a ação seja julgada prontamente, afirmou a ministra ao anunciar que o assunto será levado a plenário em breve. É o que você falou, né? E esses conflitos de atribuições também. Isso é sério. Né? Eu acho que o corporativismo atrapalha, porque se você tem uma bancada forte no Congresso, aquilo que é de interesse, né, de macular a imagem do partido, eles protegem. Aí taca fogo na genia o partido adversário. Quando é vice-versa, a lei é para quem tem mais poder, não é isso? Então essa questão todinha tem que ser melhorada, muito em cima disso. Agora, essa notícia também dessa semana, Mourão, que mexeu com o mundo e mexeu com o Rio de Janeiro, mexeu com o estado do Rio de Janeiro, é que as Forças Armadas começam a deixar a favela da Rocinha. Já começou agora de manhã. Começou agora de manhã. Essa sexta-feira, né? Renato, olha, isso aí tem que ser tratado com mais seriedade, sabe? Porque não é questão de polícia, é questão de política. Solução para essas comunidades políticas públicas, né? Estão passando por esses problemas, entendeu, Renato? A miséria é o grande adversário. Depois tem o tráfico, depois tem a milícia, depois tem a polícia. Mas é a miséria que colocou essa turma nessa situação, entendeu? Se você fizer um levantamento, você quer sair, todo mundo sai na hora se você der condições, né? Abandonar aquela vulnerabilidade, né? Porque esse é o grande problema. Não é nem o problema dele morar naquela comunidade que é pobre, é ele ficar tão vulnerável, sabe? E vulnerável a quê? Vulnerável ao apelo do tráfico, por exemplo, uma ameaça. Você tem um filho, o garoto fica desesperado, não tem um tostão, você não tem nada para dar para ele, aí ele vai trabalhar ali na esquina, sabe, para o tráfico, entendeu, rapaz? Ou para a milícia, é um negócio terrível. Olha, rapaz, você precisa gastar dinheiro e profissionalizar toda essa turma. A garotada, é a única salvação, adultos, né, mano? A salvação. Eu cito exemplo. Agora de manhã lá em casa apareceu um amigo, um pedreiro, Lopes, grande amigo meu. Ficamos amigos, né? Ótimo, porque ele foi pegar as ferramentas que ele trabalhou, ele era encarregado naquela Coperj, na usina que a gente lutou para trazer para o Rio, né? Em Itaboraí. Em Itaboraí, ele mora em Caxias, excelente pedreiro, sabe? Então ele trabalha muito bem e agora ele ficou um tempo parado, está sempre parado, mas toda hora aparece um servicinho, porque ele é pedreiro, sabe, de acabamento, ele faz muito bem as coisas. Aí eu fico, se você tem uma ocupação dessa, você domina isso, nunca você vai ficar sem dinheiro. Sempre tem trabalho. O pedreiro, o carpinteiro, eletricista, bombeiro, pintor de parede, sabe? Pode demorar, mas sempre você arruma uma coisinha para fazer. Mecânico de moto, você vê tanta moto aí, não vê. Até faxina, arrumadeira. Uma boa limpeza, uma boa faxina. Demora, às vezes demora, mas você sabe fazer alguma coisa, entendeu? Exato. Então você tem que dar essa informação, dar essa informação para todo mundo, rapaz, maciçamente. Aí as pessoas elas vão começando, sabe, a mudar a situação, a vulnerabilidade dela frente a essas ameaças todas que elas sofrem. E até porque quem trabalha não fica no local, não fica no foco. Se ele fica na ociosidade, exatamente. Na ociosidade sempre alguém está oferecendo um negocinho. Você entende, Renato? Então eu insisto nisso, falei agora na entrevista que nós fizemos com o secretário, né, de Ciência e Tecnologia daqui, né? Isso precisa ser muito batido. Prioridade. Sabe? Prioridade. Aí você prepara o pessoal aqui. Você industrial vem trabalhar aqui, você quer saber onde é que você vai arrumar pessoa para trabalhar na tua empresa? Exato. Se tiver aqui, é mais um atrativo, né? A infraestrutura, né? Você vem se instalar. Então é a solução. Que eu vejo para a população, isso tem que começar a ser feito. Porque nós estávamos conversando até nos bastidores, Mourão, você bota aquele tanque de guerra, né, virado para a comunidade. Você sabe que eles não vão atirar, né, ali naquele local. Então aquilo ali é um engodo, até porque as pessoas que moram ali sabem que depois eles vão embora e a conta vai ficar, né? Pois é, uma encenação, uma coisa fica coisa um teatro e outra coisa, sem planejamento. Não, isso é coisa muito mal feita. A segurança passa por uma crise, como todos os setores, né, da vida brasileira, né? E a distribuição de renda tem que ser uma prioridade nesse país para a gente poder
fazer com que a população Renato, comece eu tenho pensado, e é uma coisa que eu queria propor para você, para a gente começar a discutir uma agenda, Exato. tanto para o Estado quanto para o país. Sugestões, né? Exatamente, um elenco, um conjunto de sugestões emergenciais, que os candidatos precisam falar disso. Exato. Todo candidato, a vereadora, a deputada, a governadora, a presidente. Tem que ter aquele planejamento embaixo do braço, né? O fundamental é a questão da renda mínima. Esse país precisa adotar um programa de renda mínima. E um programa para a gente conseguir dobrar o poder de compra do salário mínimo nos próximos 8, 10 anos. Isso é importantíssimo. De focar, dirigir a política para isso. Senão a gente trabalha para quem? Exato. Para engordar banqueiro, sabe? Empresário, político desonesto. Exato. Não, vamos trabalhar para começar a resolver as questões fundamentais da população. É verdade. Eu fui numa feira de inovação lá no Centro de Convenção de Sul América. Como é que você vai fazer com que um país igual o Brasil, né, que mais parece um continente tão grande, se você não investe em inovação, em tecnologia e capacitação profissional? Rapaz, isso é tão sério, olha só. Se fala muito em exportar, vamos exportar, fazer, porque isso é uma brincadeira. Tu sabe quanto é que a participação do Brasil no comércio mundial? 1,1%. E sabe por que a gente vende mal lá fora? Porque os nossos produtos são obsoletos, são considerados fora de padrão moderno, atual. E sabe por quê? Porque não tem, a inovação tecnológica é muito fraca no Brasil. O que é isso? É dinheiro público e privado, entendeu? Para você, o tempo todo, está tentando melhorar o que você tem. Isso é a política de inovação, entendeu? Exato. Você consumir menos energia, fazer o que tem que fazer de forma mais rápida, mais segura, seja o que for, entendeu? Exato. E aí você criar centros financiados pelo governo, porque aí você vende mais, você é um industrial, o teu produto está sempre melhorando, você vai vender mais. Isso é importantíssimo. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com notícias da semana, com os comentários do engenheiro Jorge Mourão. Jorge Mourão, antes de entrarmos na questão cultural, que é importante, nessa briga de foice que está havendo lá no Congresso, a denúncia contra o Michel Temer, e o ministro deverá seguir o mesmo rito anterior no CCJ, né? E segundo as informações, o rito de tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros da Secretaria-Geral, Moreira Franco, da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deverá praticamente ser adotado na análise da primeira denúncia, segundo o presidente da comissão, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais. Como é que você avalia toda essa questão todinha? Estou querendo que essas denúncias sejam discutidas fatiadas, né? Caso a caso. O PMDB está querendo todo mundo junto, Michel Temer com os ministros. O Supremo Tribunal Federal diz que não pode fatiar não, né? Vai ter que definir, mas isso não já é... está definido. Mas essas denúncias não é um critério da casa? Ou o Supremo vai poder opinar sobre isso? Não, parece que já opinou. Eles queriam para tentar livrar a cara do Temer, né? Empurrar nos outros, e os outros também se descolar se botar todo mundo junto, eles em bloco. Pois é, todo mundo paga por todo mundo, né? Aí eles ficam livres, no caso. Pois é. Agora tem uma coisa, né, Renato? Os julgadores, os deputados federais e senadores, também estão sendo julgados, né, pela população. Exato. Né? Está todo mundo de olho, né? Pois é, está todo mundo de olho. Já era para ter sido resolvido isso naquela primeira tentativa que não passou, né? Ficou no Congresso lá, essa cassação do Temer. E agora, nessa segunda tentativa, a população está observando o que os parlamentares estão fazendo. Segundo o deputado Beto Mansur, que é do governo, PRB, lá de São Paulo, um dos principais articuladores da base governista, ele avaliou que a decisão como normal e ressaltou que o conhecimento jurídico de Andrada, que é o Gé Bonifácio, né, de Andrada, que é o atual, foi escolhido, né, o relator,
E segundo ele, o governo, logicamente, quer alguém que tenha a capacidade técnica para fazer um relatório em cima de uma denúncia que é inócua, ele declarou. Já o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que vê a indicação com muita preocupação, pois considera que o relator já apresentou uma posição conservadora na votação da primeira denúncia, entre outras situações. Quer dizer, o Zé Bonifácio já tinha votado contra a abertura do inquérito contra o Temer, né? Pois é, isso aí, vamos ter que segurar mais esse capítulo horrível, né, dessa novela horrorosa que não acaba, né? E enquanto não resolver, o Brasil está... Pois é, o Brasil está parado, né? O desemprego continua existindo, a fome está aí, batendo na porta de todo mundo. Moral, agora falar sobre cultura, né? Eu volto a falar que fiquei muito contente e lisonjeado, participei a história dando sopa lá no Colégio Leopoldo, em que ele contou a história de Nova Iguaçu. Passou um filme de 1942. Beleza. Né? E Nova Iguaçu não tinha nem arranha-céu, não tinha prédio, era tudo... Caça-baixinha. Tudo plano, né? E mostrou como é que foi a evolução do município, da terra do Laranjais até virar essa potência que é Nova Iguaçu. Eu fiquei lisonjeado, vários historiadores, o presidente do Instituto Histórico de São João estava presente, né, o Chediar, e várias representações. Paulinho Leopoldo foi muito enfático em mostrar a cultura da Baixada, né, os pontos turísticos, foi fundamental. E no final terminou com um sopão, né? Até o nosso cameraman lá, o Santana, caiu dentro da sopa, foi fantástico lá. Quero parabenizar e agradecer. Nós recebemos o título. Isso é importante ressaltar a cultura, porque as pessoas às vezes não entendem, mas cultura é gerador de emprego e renda, né? Com certeza, Renato. É a base para você poder formar uma consciência, sabe? E atrair. Quem conhece, quem lê, quem estuda, tem mais facilidade de resolver as coisas, né? E, Mourão, nós recebemos também aqui do programa Município, sobre a Biblioteca Estação Leitura recebe a Nélida Pinon, né? Em encontro com leitura na Estação Central do Metrô Rio. Em breve nós vamos estar entrevistando ela. Isso aí é uma maravilha. A imortal Nélida Pinon é convidada pela 13ª edição do encontro. Nélida Pinon, ela é uma excelente escritora, sabe? Respeitadíssima, tanto que é membro da Academia Brasileira de Letras. Isso vai ser muito bom a gente conhecer a opinião dela, né? E é legal que é na Central do Brasil, né? É popular, né? A população vai ter acesso a essa informação muito. Está lançando o livro e vai ser muito importante. E ela vem ao programa do futuro? Nós estamos entrando em entendimento para poder entrevistá-la. Esse evento do bate-papo com ela na Central do Brasil vai ser no dia 11 de outubro e na Biblioteca Estação do Metrô, né? Ali embaixo. Estação Central, inclusive eu achei muito bacana, agradecer pelo convite. Outro assunto que nós recebemos, Mourão, é sobre o redesign. Chega a 10ª edição com a permissão para visitante comprar criações, Isso é interessante, vai ser aonde? Vai ser no dia 28 de setembro, vai ser a partir ou melhor, esse evento está sendo realizado desde 2008, né? Vai abrir no dia 28 e agora, no Armazém 3 do Pier da Mauá. É hoje, né? 28. Não, hoje foi ontem, foi ontem, né, na quinta-feira. Foi ontem e começou no Armazém 3 do Pier Mauá, na zona portuária do Rio. Eu me lembro que eu fui, acho que ano passado eu fui. É interessante a beça. Bem interessante mesmo. E isso vai falar sobre desenvolvimento, né, sobre E as pessoas vão poder adquirir os artigos, né? Tudo isso. Lá... vamos recomendar isso, é bom mesmo, sabe? E outra coisa, móvel, peça de decoração. Muito bom, muita novidade, muita coisa. Você que participou da Secretaria de Planejamento sabe que Caxias tem um polo moveleiro. Importantíssimo. E gera emprego, né? Gera muito emprego, exatamente. Isso é uma coisa fundamental. O programa recomenda. E também, hoje nós recebemos também a exposição no Museu do Amanhã, que está revelando a arte existente no universo microscópico, né? Está colocando tudo, começou... lá na Praça Mauá. Isso começou desde terça-feira,
e mostra o coletivo, né, sobre a biodiversidade, e é muito interessante todo esse trabalho. É importante. Agora, uma coisa que seria interessante, ô Mourão, a questão de ter um centro de convenção aqui na Baixada, né, no Arco Metropolitano, para poder esses eventos que ocorrem lá no Rio de Janeiro possam ser feitos aqui, né, para que as pessoas possam ter que se deslocar. Isso podia ser criada uma comissão para estudar isso e envolver todos os municípios, porque isso interessa a todo mundo, né? Tem essa parte cultural, a parte empresarial, a parte de, por exemplo, fazer uma reunião das rádios comunitárias da Baixada. Onde é que a gente vai fazer isso, sabe? Das populações indígenas, um lugar para a gente discutir essa questão daqui da Baixada, né? Não tem um centro de convenções aqui na Baixada. A coisa do artesanato, da cultura popular, eles precisam ter isso. A gente pode lançar essa ideia e começar a sensibilizar todo mundo e depois conversar com os governos, ver uma área boa, uma área que fosse fácil acesso para todo mundo. E depois correr atrás de investimento, de recursos para construir. Eu fui num evento lá em Tiradentes, vou usar até a experiência de lá, a população que não chega nem a 8 mil habitantes, comércio lá em tudo quanto é lugar, tem um anfiteatro, né, fantástico, né, perfeito, e todos os eventos ali daquela região lá, vai tudo para lá. Vai tudo para lá. Quer dizer, você vai lançar um produto no mercado, você coloca isso. A gente pode conversar com a prefeitura daqui de Belford Roxo, que é um pessoal sensível, a gente tem um bom diálogo, e eles são receptivos, né, a esse tipo de ideia. A Baixada acho que tem que se unir nisso. E aí a gente conseguir um espaço aqui, por exemplo, aqui em Belford Roxo, a gente pode tentar conversar isso aqui. Ou em Nova Iguaçu, vai depender da vontade. Mas nós estamos por aqui, vamos tentar colocar aí. Recebemos também sobre a mostra de cinema, né? Você gosta de cinema? Muito. Sabe, o Arábia e Café com Canela são os filmes vencedores do Festival de Brasília. Isso é interessante colocar. Inclusive, aqui na Baixada tem o professor Antônio Lisboa, né, do Grupo dos Abestados, está concorrendo, se eu não me engano, na Espanha, num filme feito aqui na Baixada. Para tu ver, ele está concorrendo na Espanha, né? E não tem ninguém que toma conhecimento disso. Se não fosse uma municipalização, ele está comentando aqui, passa despercebido. É uma coisa importante, muito importante. Né? Todas essas questões. Por isso que nós vamos montar um calendário para poder acompanhar isso de perto, né? Você tem alguma novidade que você quer indicar, não? Não, Renato, não, no momento não, né? Quer dizer, o fim melancólico, eu acho, do Rock in Rio, né? Eu acho que foi, o destaque foi a banda The Who, que nunca tinha vindo ao Brasil, e eles realmente são formidáveis, né? Eu acho que foi o ponto de destaque aí, que estava o maior evento. Você era roqueiro naquela época? Não? Rapaz, eu gostava muito de rock, acompanhava muito, eu tinha amigos que tinham um conjunto, bandas, né, que eu participava. Mas tu cantava ou não? Não, aí eu falava, só ficava nisso. Tinha vontade, mas nunca tive disciplina para aprender música. Minha irmã tocava piano muito bem, mas eu nunca aprendi instrumento. Lamento, gostaria. Tem alguns amigos que gostaram de Sepultura, gostaram do Guns N' Roses, né? Mas isso já foi depois da minha fase. Eu fui Beatles, né? Esse The Who, Rolling Stones, Pink Floyd, maravilhoso, né? E uns outros conjuntos assim muito bons mesmo, sabe? Santana, fantástico também. Santana é Mas famoso. eu ouço música sempre, né? Mesmo essas antigas, né? Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação com notícias da Baixada. E se você quiser ficar ligadinho em tudo que está ocorrendo, as entrevistas nossas, é só assistir a TV Baixada, canal 2 da NET. Você vai acompanhar todas as nossas entrevistas aqui. Mourão, antes de entrar no assunto, né, das considerações finais, praticamente quase 27 dias sem chover, né? Calor intenso. E nós estamos, nas entrevistas passadas, nós estávamos falando sobre o problema de árvore, né? A questão da necessidade de árvore. As pessoas só vão sentir a importância de ter árvore nas ruas,
para diminuir o calor nas ruas, no local, na hora que o sol está batendo na cabeça, né? Pois é. Em relação a isso, está prometido chuva agora para esse fim de semana. Hoje o tempo já está nublado, e antes de sair de casa, eu sempre dou uma olhada na previsão de tempo, né? E está prometido chuva para hoje, para amanhã, sol, chuva amanhã, hoje também. E durante a semana parece que vem uma onda aí de frio, a temperatura deve cair um pouco e vir um pouco um bocado de chuva. Rapaz, é tão sério, eu vi um estudo que a sombra de uma árvore, sabe, ela pode ajudar a reduzir até em 5 graus a temperatura. Cara, é muita coisa. É muita coisa, rapaz. Se você tiver uma cobertura vegetal boa, precisa ser feita, você precisa fazer um planejamento, sabe? Precisa ser feito um planejamento. Você que a cidade, conversar com quem entende, isso é fácil, até a gente consegue, a gente tem amigos que conhecem muito bem esse assunto. E o que fazer, entendeu? E como é que faz? A prefeitura pode tomar a iniciativa de fazer o plantio dessas árvores, né? A gente, hoje no programa, sugeriu que essas calçadas novas estão sendo muito bem feitas, estão ficando, né? São colocadas árvores. E outra coisa é a população mesmo plantar. Acho que tem que estimar, tem que chamar a população. Você tem que chamar e explicar a importância disso. Isso. Você sabe que nesse estudo que eu li, rapaz, era uma sugestão da prefeitura, primeiro conversar com as pessoas que gostam de árvore e depois convocar essas pessoas para convencer os vizinhos que não gostam de árvore. Olha que coisa interessante. Isso aí é legal. Para que mudem de atitude e adotem as árvores. Uma vez eu tinha uma amiga que uma vez ela falou: na tua casa tinha uma amendoeira, né? Que depois tive que tirar porque as raízes eram maravilhosas, fiquei com pena. Mas as raízes estavam fazendo estrago lá. Mas isso dá muita folha. Eu fiquei revoltado. Pô, mas como então? Mas não pode dar, pode ter folha. Pô, mas qual é o problema? Vai quebrar a mão se passar a vassoura um dia assim, dia não, para juntar as folhas? Você vê que absurdo. Isso precisa ser quebrado. É uma coisa tão simples. Muita gente não pensa dessa forma. Então tem que a gente divulgar muito. Vamos falar disso sempre. Você é favorável a plantar árvore frutífera? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Eu fui criado com árvore frutífera. Pois é, em Brasília tem muito isso. As árvores frutíferas e a população vai tirando, é orientado para não ficar tirando demais, senão seca, você não... E uma cidade, meus primos são de lá, nasceram todos lá, em Belém do Pará, que o que tem de mangueira nas ruas, eu nunca fui lá, gostaria muito. Isso é muito legal. Rapaz, você tem que andar, daqui a pouco, pum! Cai uma manga, é uma maravilha, a população pega, se alimenta, é uma coisa boa. É um grande projeto. Vou contar um negócio. Você conhece aquele abrigo Cristo Redentor, que está ali em Bom Sucesso? Conheço. Eu tenho minha madrinha, minha tia, ela era enfermeira, então ela trabalhava ali no abrigo. Já está aposentada, já está idosa, minha tia Leni. E nós íamos para lá. Eu adorava, porque meu primo me pegava e meus irmãos, já viu aquele saco de farinha de trigo? E tinha uma calçada. Os padres plantavam tudo quanto era manga, carlotinha, coração de boi, aquela grande. E meu primo trepava, sacudia, aí botava no saco, e tinha um carrinho de rolimã. Quando os freiros, como é que dá o nome? Que o cara ainda não é padre ainda, é frei, né? Quando ele via que estava pegando a manga, saia correndo no carrinho de rolimã. Mas o que é mais gostoso, a quantidade de fruta e a satisfação de você, né? De pegar na mão. Faz muito bem para a saúde, né? Uma coisa. Claro, a gente tem que plantar. Eu plantei muita árvore lá no bairro onde eu moro, lá com. Mas outra coisa é que a gente podia sugerir, vamos pedir a população, né? Que a prefeitura forneça muda. Isso é muito legal. Em alguns pontos da cidade, você quer plantar uma árvore na tua casa, na tua calçada? Chamar o final de semana. Você vai lá e pega uma muda. E pedir ele para adotar também a muda, né? Não, e você dali, a parte da tua, você cuida, você, sabe? Muda a Baixada, né? Muda a Baixada. Muda a Baixada, muda Belfor Roxo, muda a Baixada. Nova Iguaçu, todo mundo. Acho que tem. Vamos começar por aqui, depois se a gente fizer, os bons exemplos pegam, né? Isso se reproduz. Vamos falar mais disso. E muda a frutífera também, né, mano? De preferência, frutífera, né? Porque aí o pessoal faz um lanche de vez em quando, é bom. Tu conhece a Bill?
Sei, conheço. Então, uma vez eu perguntei a pessoa, você não sabe nem o que é a bio. Falei, se demorar assim, daqui a pouco só o mercado não sabe nem como é que Não, faz. e a gente roda por aí, tem pouca árvore, entendeu? Tem muito... As calçadas, você precisa plantar mais árvores, precisa fazer um planejamento, fazer um plano, sabe? Isso não é difícil. Vamos convidar, né, os responsáveis para poder tratar disso. Vamos. Nós chegamos ao final do programa Municípios em Ação, com notícias da semana e as considerações finais do engenheiro Jorge Mourão. Obrigado mais uma vez, Renato, pelo convite, pela oportunidade da gente conversar com as pessoas. E vamos insistir nesses pontos, né? Eu acho que a gente tocou em assuntos muito interessantes aqui. Essa coisa, o último assunto da arborização, né? E plantar mudas, né? Oferecer para a população, vamos conversar, vamos levar isso à frente, né? Um outro ponto interessante, importante, me parece, é a gente começar a discutir uma agenda, rapaz. Isso, é importante. A gente tem que fazer uma lista de coisas que o município precisa, que o Estado precisa, que o país precisa. E vamos conversar, vamos divulgar, vamos enriquecer, acrescentar sempre informações. A gente precisa de uma agenda, a gente precisa de um plano de voo. Por que a gente está lutando para quê? Sabe? E como? Então, vamos insistir. Eu acho que é importante tocar nisso. Eu acho que o gestor tem que ficar se escondendo da população. Eu acho que ele tem que abrir uma agenda para poder conversar com a população, trocar ideia, né? Porque o que ocorre? Quando você participa de qualquer gestão pública, você adquire aquela experiência. E a responsabilidade, você é sócio do Exato. Sucesso. Né? E depois que você sai, você tem com aquilo acumulado, você quer fazer a transferência de informação. Exatamente, não é isso? Exatamente. Mourão, agradecer, né? Obrigado, Renato. Boa semana, foi bom. Bem, chegamos ao final do programa Municípios em Ação, notícia da semana. Tenham todos uma boa entrada de semana. Um abraço, tchau.